A Joelma de Lima, de Osasco, escreve assim: Padre, antes de fazer a pergunta, eu gostaria de lhe dizer que seu livro Tempo de Esperas me ajudou muito a crescer como ser humano. Deus abençoe sua missão. Sou católica e participo da Renovação Carismática há 20 anos. Sou pregadora e tenho percebido que nesses últimos anos tem sido muito difícil as pessoas acolherem e acreditarem na palavra de Deus, sobretudo quando o assunto é castidade, principalmente no namoro. Ouço comentários dentro das igrejas que não concordam com o que é pregado. Que se amar a namorada não é pecado, ter relação sexual antes do casamento também não é pecado. Outros, para se justificarem, dizem que somos seres humanos e erramos que Deus perdoa. E com isso, nem tentam resistir ao pecado. Gostaria muito que me aconselhasse sobre isso. Desde já, muito obrigado. Joelma, você tem razão. Às vezes o discurso é muito relativizado. E isso não é só no que diz respeito à castidade, não. Primeiro que é desafiador acreditar na misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus, quando você pensa que Deus perdoa todas as nossas fragilidades, todos os nossos pecados, em primeiro momento isso pode parecer um conforto para nos gerar preguiçosos, né? Eu fico numa zona de conforto ali, Deus me perdoa, então eu vou, pratico os meus pecados, pratico as minhas atividades pecaminosas, né? Eu mantenho a minha atitude pecaminosa, depois vou lá, me confesso e está tudo certo. Não é bem assim, não. Eu acho que quando a gente mergulha no verdadeiro mistério da misericórdia, porque a misericórdia é um mistério que nós temos a vida inteira para entender e viver, nós vamos descobrir que, ao reconhecer que somos amados por Deus, nós vamos querer ter sempre uma postura correta. Viver corretamente porque sou amado. É a resposta natural do amor. Porque eu sei que o outro me ama, eu vou cuidar um pouco mais para que a minha atitude não fira aquele que me ama. E a gente sabe que, no que diz respeito à castidade, às vezes a gente escuta mesmo. Ah, o casal se ama. Então, se ama, o sexo não vai atrapalhar. Veja bem, eu não estou dizendo como você deve viver. Eu apenas me dou o direito de dizer que a castidade é um valor, sim. Que você tem todo o direito de não viver. Você tem todo o direito de não acreditar, porque a vida lhe pertence, os valores são seus. Agora, valeria a pena experimentar um namoro respeitoso, que vai facilitar muito a vida de casado depois. O casal, quando já tem uma vida sexual antes do casamento, o namoro, né, no namoro, a vida sexual depois, no casamento, ela já não vai ter as novidades que poderiam ter se o casal tivesse se preservado. É interessante porque muitas vezes você tem aquele casal que está se preparando para o casamento, tendo a castidade como um valor, o sexo será uma novidade durante muito tempo, não é verdade? E o sexo é sempre um fator que faz com que o casamento, porque é uma dimensão unitiva dos corpos, não é só a genitália, não é só uma relação genital. A relação sexual engloba a totalidade do outro, é a capacidade de você respeitar a totalidade do que o outro é. E muitas vezes os casais não têm relações sexual. Muitas vezes os casais só têm relação genital. E é isso que faz com que o desgaste aconteça. Quando você percebe que ao deitar-se com seu marido, você não está deitando com a totalidade do que ele é. Já não existe mais amor, já não existe mais respeito, existe apenas a satisfação de uma necessidade. Isso é muito triste. A mulher se sente muito usada quando ela sabe que ela foi apenas um território de satisfação da fisiologia do outro. O homem é a mesma coisa. Quando a pessoa sente que ela foi apenas um território da satisfação temporária do outro. Sabe, minha gente, muitas vezes no namoro não existe nem tempo, nem oportunidade para crescer essa intimidade, esse respeito que o sexo exige. Às vezes a menina está namorando com o rapaz, tem uma semana, ela já está transando com ele. Eu fico pensando
que o déficit que isso gera no coração das pessoas é tão desastroso, é tão danoso. Por quê? Porque gera a sensação de ser objeto, de estar sendo usado. Porque esse amor que diz existir, nem sempre ele é verdadeiro. Então eu não sou uma instância para dizer para você aqui que você deve fazer ou não. Eu só estou te sugerindo. Porque a proposta da igreja é sempre uma sugestão. A igreja não obriga ninguém a nada. Nós não somos obrigados a seguir Jesus, nós não somos obrigados a crer na sua palavra. Agora, a partir do momento que eu me disponho a colocar os meus pés nas pegadas dele, eu quero fazer todo o esforço necessário para descobrir os valores que ele prega e que sua igreja prega. Então, se você tem a disposição de viver a restrição do sexo como algo positivo, como um preparo e uma oportunidade de aprofundar o amor, então que ótimo. E que você receba os frutos desse cultivo. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando o casal inicia as atividades sexuais já logo cedo, esse casal perde a oportunidade de crescer em outras dimensões da vida. Porque, infelizmente, o sexo polariza muito. Então, perde a oportunidade da conversa, perde a oportunidade do aprofundamento. Às vezes, vai para a cama, transa, tem uma relação sexual, mas não sabe nem ao certo quem o outro é. Né? Aí é relação genital. E eu acredito que o namoro é o tempo em que você vai preparar, que você vai descobrir se com ele existe condições de realmente viver uma vida sexual saudável, que possa lhe ajudar a ser mais você. Para isso o sexo existe, né? É para completar, para fazer o outro ser mais. E não para diminuir, muitas vezes, para humilhar, como tantas pessoas se sentem logo depois que tudo termina. Padre Fábio, tenho uma filha